Olá, meus queridos. Temos aqui João Guimarães Rosa. Olha, na realidade, ele é um autor que ele é grandioso. Eu não vou dizer que ele é único na literatura, porque nós já estudamos tantos autores e nós já vimos a grandeza de cada um deles. Mas, assim, ele mesmo, como fama na literatura, dizem que João era fabuloso. Até mesmo porque ele tem em muitas obras dele essa questão de algo que chega realmente às fábulas. Se você pegar é, muitas obras, como em Primeiras Histórias, de João Guimarães Rosa, ou até mesmo estas histórias, você vai ver que ele trabalha como se fossem fábulas. É uma mistura. Mas também pela história, nós vamos ver que vai ser um dos autores que ele consegue dividir mesmo o que é contos, novelas, romance, de uma forma assim grandiosa. Era um homem muito estudado. Ele era um poliglota. Tinha essa facilidade mesmo de ser poliglota. E eu digo que dentro da própria língua, porque uma das coisas que mais cai em vestibular é a linguagem de Guimarães Rosa. E você vai ver que é uma linguagem que ela é diferente. Temos que lembrar que as características da terceira fase são características que pegam a ideia de um universalismo. As personagens apresentadas nas obras são aquelas personagens que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode se aproximar, pode se identificar. Essa ideia do universalismo é atemporal, é universal. E claro que também ele vai situar no Nordeste. Tem um quê de regionalismo, mas aqui nós não estamos mais trabalhando com a ideia somente da literatura regionalista. Não é esta característica que vai se sobressair a partir da terceira fase. Realmente o que vai sobressair é o universalismo. Então, nós temos a linguagem do Guimarães, que é bem nordestina, até mesmo porque ele andou por todo o Nordeste, ele pesquisou todo o Nordeste para construir, ele tomou posse mesmo da cultura, de tudo, do falar, dos costumes, de tudo que você possa imaginar. Ele era um pesquisador. Como médico, ele também morou em muitas cidadezinhas, né? E ele pôde vivenciar muitas coisas. Então, nós temos este falar nordestino, sim, dentro da literatura do Guimarães Rosa, mas o que se destaca é como ele constrói a própria sintaxe, não somente no vocabulário, que é um vocabulário diferente, que ele cria um vocabulário diferente, ele cria uma sintaxe diferente. Então, Guimarães, ele realmente é um escritor de renome. Eu digo que ele é poliglota na própria língua, e é exatamente esta linguagem que cai na hora do vestibular. Da mesma forma como eles pegam um construtivismo do João Cabral de Melo Neto, que é uma linguagem diferente, que é uma construção na poesia diferente, eles vão trabalhar no romance, no conto, aqui de Guimarães Rosa. Nós vamos ter aqui, em Guimarães, Magma, que vai ser o único livro de poemas que ele vai ter. Aí, deixa-me ver, Grande Sertão Veredas, vai ser o único romance imenso de Guimarães Rosa. E é uma obra ali fabulosa, já a televisão ela já transformou numa minissérie antiga, mas muito bem trabalhada e muito fiel à obra. Aí, fora isso, nós vamos ter Sagarana, que é um dos que mais cai em prova. Nós vamos ter outro que cai bastante em prova, Primeiras Histórias, e estas histórias. Um ou outro vai cair, como Tutameia. Corpo de Baile divide duas novelas, que é Manuelzão e Miguelim. Manuelzão trabalhando a questão do velho já, e Miguelim trabalhando a questão da criança, que uma das características presentes na obra do Guimarães são os extremos da vida. Ele gosta de trabalhar a criança, ele gosta de trabalhar o velho. A velhice em Guimarães Rosa é uma velhice otimista, ela é alegre, ela é diferente da velhice de Machado de Assis.
que em Machado de Assis nós percebemos uma velhice pessimista. Se você comparar o que foi na obra Dom Casmurro, o Bento Santiago, a velhice, ali a pessoa ensimesmada, sozinha, que tenta escrever para se compreender, é muito diferente do que o Guimarães faz, por exemplo, em Manuelzão, que é um vaqueiro que se apaixonou pela nora, mas não se dava bem com o filho, mas era inviável o amor, faz uma festa ali na cidadezinha onde ele morava para homenagear a mãe que já era morta, vai terminar ali a festa e ele vai partir para conduzir uma boiada. Já sessentão e tudo mais, ele poderia se acomodar, poderia não fazer nada, mas Manuelzão, ele não se acomoda, ele vai adiante, ele conduz uma boiada. Porque, na realidade, o velho em Guimarães Rosa tem muito isso. É claro que vai haver uma diferença aqui em Grande Sertão Veredas, quando o Riobaldo, já velho, conta a história dele, mas ele quer entender algumas coisas do que aconteceu e do amor que sentia por Diadorim. Mas, assim, não é a coisa pessimista que aconteceu com Bento Santiago de Machado de Assis. Como há um universalismo e muitos problemas aconteceram nas travessias de Riobaldo, então nós temos ali um velho, já velho, que apresenta ali Guimarães, apresenta um pouquinho diferente, mas no geral, a velhice em Guimarães é experiência, é muita coisa. Temos vários assuntos que teria que trabalhar por obra mesmo, o que seria esta velhice em Guimarães. Não vou poder trabalhar todas as obras, impossível. São muitas. Se você pegar somente os contos, já não dá para trabalhar tudo. Nós vamos pegar alguns. Então, aqui eu estou mostrando que sua obra foca o sertão, mas nesta ideia de sertão, o sertão é um mundo, é uma metáfora. Não é? Então, é muito comum ele trabalhar o sertão. Mas como as questões elas são universais, nestas questões universais nós temos que analisar as metáforas que existem por aí. O sertanejo ele vive um impasse existencial, é comum a partir desta literatura, esta questão das crises, dos problemas existenciais, que essa literatura ela já vai desaguar naquilo que nós vivemos hoje. Então, o sertão é o todo, é o mundo, é a vida. Aqui eu já falei que Magma é o único livro de poemas e Grande Sertão Veredas vai ser o único livro de romance que ele fez. Depois as outras obras dividem-se entre contos e novelas. Nós vamos falar um pouco aqui de Grande Sertão Veredas. Uma coisa bem interessante que nós temos em Guimarães, que ele gosta muito de falar nessa ideia de travessia. Então, nessa ideia de travessia, nós temos, pelo que o nome já mostra, realmente a jornada. Essa jornada ela pode estar no sentido literal, e aí nós vamos ter na pessoa do Riobaldo, em Grande Sertão Veredas, a travessia que ele faz pelos sertões, e temos também um sentido figurado, uma metáfora mesmo para as questões existenciais da vida. Então, nós vamos ter em Grande Sertão Veredas uma personagem que ela é bem central, que é o Riobaldo. Primeiramente, nós vamos ver que, em relação ao nome da obra, Grande Sertão, o mundo e veredas, os vários caminhos, né? São várias veredas. Então, observe que as veredas elas levam a vários caminhos. São várias possibilidades de interpretação em torno desta obra. Quando ele coloca aqui Riobaldo, né? Rio, Baldo, talvez aquele que divide rios, por aí nós vamos ter, neste conhecimento desta personagem, que é bem interessante. Primeiro, a gente vai entender que o próprio Riobaldo, quando ele conta a história da obra, ele conta para que ele chama de doutor, que essa questão do doutor
é muito frequente nas obras do Guimarães Rosa. Se você pegar os contos do Guimarães Rosa, geralmente ele fala do doutor, tem muito essa divisão do erudito, do doutor, da pessoa sem conhecimento. Tem muito essa questão do valentão, que era próprio do Nordeste. Então, o Riobaldo, já mais velho, né, muitas coisas já tinha passado por várias travessias na vida dele. Daqui a pouco eu vou falar sobre essas travessias. E ele conta a história para um doutor que passa por ali pela fazenda dele, a fazenda que ele tinha herdado do pai dele, que eram os Celoricos, o seu Celorico, e depois de todas as travessias dele, já mais velho, ele herda a fazenda e ele vai terminar os dias de vida dele ali. Então passa esse doutor e ele tem uma pousada lá, pousa, né? E ele vai contar a história dele. E esse doutor, existe um interlocutor, ele é uma espécie de interlocutor, que é uma coisa que, prestem atenção, isso aqui cai em prova. Existe um interlocutor dentro da obra, que é uma das características das técnicas de Guimarães Rosa. Então, que conversa com a personagem, com o Riobaldo, conversa, mas assim, ele só balança a cabeça, ele diz um e existe um interlocutor que é o leitor. Então, técnicas, assim como Machado de Assis, ele tem as técnicas, né? Desenvolve determinadas técnicas. Aqui o Guimarães também. Técnicas são muitas, linguagem nem se fala. E este doutor, ele vai ouvir a história do Riobaldo, que é exatamente o que ele vai ali, a partir dali contar no livro. É narrado a partir da visão do Riobaldo. E o Riobaldo, dentro de uma trajetória dele bem linear, ele está ali velho, ele está confuso, ele quer entender o que aconteceu, muitas questões existenciais, volta aqui, ó, questões existenciais que ele experimentou nas travessias dele, da vida. E dentro dessas travessias, né, aqui, que a gente já viu, tanto literalmente pelo que ele passa do sertão, ali de Goiás, quanto na questão dos sentimentos dele. Ou outras coisas, por exemplo, ele quer saber realmente se ele fez o pacto com o diabo. Né? Lá, em um determinado momento, quando ele chega no local que se chamava Veredas Mortas, ele quer saber se fez realmente, porque ele, lá na hora ele fez um ritual, mas ele questiona, o diabo existe? Né? Então ele quer entender se fez. E também uma das questões existenciais da vida dele é que ele quer entender exatamente aquele sentimento de o que ele sentiu por Diadorim, né? Todo aquele que sentiu por Diadorim. Então a obra ele passa a contar da seguinte forma: o Riobaldo, ainda menino, ele vai à margem do Rio São Francisco com a mãe e a mãe vai pagar uma promessa lá. Então, existe uma mistura de tudo na obra. A obra, até mesmo era muito comum por causa do próprio autor. Nós vamos ver que existe essa questão do espiritismo. Ele fala muito do catolicismo, tanto é que a mãe do Riobaldo foi pagar a promessa. Às vezes ele fala sobre a questão do protestantismo, misticismo, até mesmo porque o Guimarães ele tinha, né, este quê de misticismo. Então, o espiritismo é presente. Tanto é que ele fala do Kelemen de Góis, que é uma espécie de guru, de mentor espiritual durante toda a obra do que o Riobaldo fala. Kelemen de Góis. Góis, provavelmente Goiás, não é? Kelemen de Góis. Então, lá ele encontra justamente o menino, quando ele está, o Riobaldo, menino, ele era medroso, muito medroso. Que, inclusive,
isso vai ser uma das transformações pelas quais ele vai passar, uma das travessias da vida dele, não é? Que é essa ideia, ele vai de menino medroso, de jovem, inclusive medroso, mais tarde ele vai se transformar num grande chefe de jagunços. Vai ser uma das grandes travessias. E quando ele encontra à margem do Rio São Francisco um menino de olhos verdes, branquinho, que era o Reinaldo. Então aqui eles começam uma grande amizade. Inclusive, lá às margens do Rio São Francisco, o Reinaldo convida o Riobaldo para passear de canoa. E ele vai, só que o Riobaldo não sabe nadar. E ele está ali morrendo de medo na canoa. E o Reinaldo não tem medo, aí começa a balançar a canoa e o Reinaldo diz para ele parar com aquilo. E aí ele disse assim, mas eu não sei nadar, o Riobaldo. E o Reinaldo diz, eu também não sei nadar. O Riobaldo diz para ele, você não tem medo, não? Aí ele diz assim, meu pai é um homem muito destemido. Meu pai é um homem muito corajoso. E ele disse que carece de ter coragem. Olha a linguagem. É esse tipo de linguagem que aparece, né? Que ele diz, olha, nu da cintura para cima. Ele inverte a sintaxe, porque é próprio da linguagem de Guimarães Rosa nas obras dele. Não é uma obra fácil de ler. Então, para você ler Guimarães Rosa, você tem que ter um determinado conhecimento. Porque senão você vai dizer, quem é uma pessoa que não tem muitas leituras, vai dizer, não presta, não gosto desse livro, não sabe escrever, não vai entender. Porque uma coisa é você não entender a linguagem, não entender a grandeza do autor, acostumar com uma sintaxe mais simples, é isso aí. Mas você tem que ter um determinado conhecimento de sintaxe para ler um Guimarães Rosa. Não é uma linguagem fácil, não é. E justamente ali o Riobaldo ele vai aprender a primeira ideia de coragem, porque o Reinaldo era corajoso como o pai dele, que até então a gente não sabe quem é o pai dele. E justamente eles vão dar um passeio de canoa com o canoeiro, ficam à margem ali do rio, aí eles estão lá sentados, os dois. O Reinaldo é muito lindo, né? Muito, os olhinhos verdes, parece um homem mal encarado, dali sai do rio e quer abusar dos dois. Primeiro diz, os dois aí, né? Aí começa uma ideia de que os dois estão namorando. Que, inclusive, essa ideia do homossexualismo vai permear a obra inteira. Por quê? Que é um dos problemas da crise existencial de Riobaldo. Porque ele tem três amores que são diferentes, mas ele ama, né? Ele a paixão por Diadorim, que é o Reinaldo. Depois nós vamos ver que Reinaldo vai aparecer com o nome de Diadorim. E ele, como é que ele pode? Ele vai andar no sertão. Ele é um cabra macho do sertão, né? Eu estou dizendo a linguagem que tem na obra. Aquele cabra macho do sertão, como pode se apaixonar por outro homem, por outro igual, né? Que ele diz assim na obra. Pessoal, Guimarães não é preconceituoso. São questões existenciais, universais. Qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, pode estar no impasse desse. Como é que pode? Ele é homem, ele é macho, ele é do sertão e tudo mais, mas ele está apaixonado por outro, igual a ele. Ou seja, um homem, um outro homem. Inclusive, desde criança já tem esse prenúncio. Aí o homem mal encarado sai de lá e diz, vocês dois aí, né? Aí o que acontece? O Reinaldo diz, você quer? Aí o cara vai para cima dele, como se o Reinaldo estivesse aceitando, só que o que o Reinaldo faz, tira uma faca que tem escondido e acerta na perna dele. Porque o Reinaldo, desde criança, é muito forte, é destemido, é corajoso. E a partir daí, nesse breve encontro, eles voltam, quando o Riobaldo volta para o local que estavam pagando a promessa, a mãe dele morre. E aqui, a partir da morte da mãe, começa o processo de mudança
na vida do Riobaldo. Por quê? Ele passa a morar com o seu Celorico, que a mãe manda, que acredita que ele é o padrinho dele. Pelo menos a mãe dizia que era o padrinho. E aí ele, menino, ainda vai morar com o Celorico, ele aprende algumas coisinhas, alguns estudos, mas não muito, e ele descobre que, na realidade, o Celorico é o pai dele. E ele fica com raiva, porque o Celorico era um fazendeiro, tinha posses e tudo mais. É na fazenda do Celorico que um dia ele vê chegar lá o grande chefe, o Joca Ramiro. Porque nós vamos ter uma temática muito forte dessa questão do jagunço, que muitas obras trabalham, que o jagunço era uma espécie de lei, que fazia a sua própria lei. E o Joca Ramiro, ele guerreava contra a polícia armada da época, que era, na época, um dos grandes perseguidores vai ser o Zé Bebelo, que vai ser o rival, que vai ser o opositor do Joca Ramiro, porque o Zé Bebelo está do lado da guarda armada, né? Tem um exército de guarda armada que ele persegue o Joca Ramiro. O Joca Ramiro, ele é o grande chefe, que inclusive o Riobaldo, ele passa a conhecer, a saber que existe este grande chefe, dessa vez que ele visita a fazenda do Celorico, antes dele sair da fazenda do Celorico. O que acontecia em relação ao Joca Ramiro? O Joca, eu vou fazer aqui um modelinho. O Joca Ramiro, ele dividia os bandos. Por que ele dizia? Ele tinha muitos homens naquela região toda de Goiás, muitos homens que o serviam. E ele era um exemplo, ele tinha de tudo um pouco, ele era justo. Né? Então, tudo que ele fazia, ele era justo, ele era equilibrado. Inclusive, até a fala dele era uma fala equilibrada. Então, o que acontece? Ele não colocava todos os homens que o seguiam, geralmente as pessoas que seguiam ali o Joca Ramiro eram pessoas que desequilibradas, não desequilibrada, mas à margem, né, à mercê da vida. E ele não colocava em um só local, porque ele dizia o seguinte: se viesse o exército ali, o bando da guarda armada, e eles estivessem todos no local, então eles seriam dizimados, eles seriam acabados. Então ele organizava e colocava, que eu estou colocando mais ou menos um modelo. Ele colocava grandes chefes, por exemplo, num ponto que ele dividia ali entre norte e sul, o Hermógenes, em um local com um monte de pessoas. No outro local, ele colocaria, por exemplo, o Ricardão, que era outro grande chefe. Em outro local, ele colocaria o Sou Candelário. E aí vai. E o próprio Joca Ramiro, ele ficaria em outro local, comandando o restante. Então, de tempos em tempos, ele saía visitando cada um onde estavam o seu bando, mas ele era o grande chefe. Por exemplo, embora tivessem chefes importantes como Hermógenes, como Ricardão, o Sou Candelário, tem outro que eu esqueci o nome, o Joca Ramiro, ele era o grande chefe, ele era o chefe dos chefes, estava acima dos todos. E o que acontece? Ele era justo, mas só que aqui o Hermógenes e o Ricardão não, eram cruéis. Eles eram terríveis. Inclusive, eles vão mais tarde matar Joca Ramiro. Eles vão ser os Judas, uma espécie de Judas. Então, eles eram do tipo do seguinte: se eles pegassem qualquer um da tropa do Zé Bebelo, que o Zé Bebelo guerreava sempre com eles, estava atrás
que era também guerreiro e tudo mais, se eles pegassem, eles tiravam o couro. Ele mandava pendurar numa árvore e mandava tirar o couro. Literalmente. Então, e sangrar até morrer. Era de uma crueldade medonha, era a lei do cão. O Joca Ramiro, não, ele colocava a pessoa no julgamento, ele era uma pessoa muito honesta no que fazia. E era uma pessoa que não tinha medo, era uma pessoa de muita capacidade, muita inteligência. Então, na realidade, era este mundo do jagunço que vai figurar toda a obra. O Riobaldo chega a conhecer os grandes chefes, mas até então ele era uma pessoa muito pacata. Quando ele descobre o Riobaldo, quando ele descobre que o Celorico é o pai dele, ele fica muito chateado e ele vai embora. Quando ele vai embora, ele descobre que o Zé Bebelo, ele quer um professor. Então ele precisa de um professor. E o professor que foi do Riobaldo indica para ele ir lá para o Zé Bebelo. Só que o Riobaldo não sabe muita coisa, sabe bem pouquinho. Só que ele vai para lá, faz uma amizade com o Zé Bebelo, instrui alguma coisa. O Zé Bebelo é um homem muito inteligente, mas é analfabeto, não é? Instrui tudo mais. Finda que o Zé Bebelo gosta dele. Aceita lá no bando e tudo mais. Ele vê muitas coisas acontecerem, vê o Zé Bebelo pegar alguns jagunços, o Zé Bebelo também amarrava os jagunços, fazia um monte de coisa ali absurda. Mas chega um momento que o Riobaldo não quer mais ficar no bando do Zé Bebelo. Ele pega as coisas dele e vai embora. Ele chega a guerrear ali com o Zé Bebelo e tudo mais, ele vai embora, mas é uma pessoa muito medrosa. Então, quando ele está caminhando sozinho, ele vai para... Conhece uma mulher, que o Zé Bebelo de vez em quando pega uma mulher pelo caminho, uma mulher casada, e aí resolve ficar na hospedaria, tudo é muito pobre no sertão. E quando ele está naquela hospedaria, tentando olhar lá para onde estava a casa da mulher casada, que ele queria se encontrar à noite, vem um bando. E é um bando lá de jagunços, que quer realmente levar o Riobaldo preso. Só que no meio do bando, quem aparece? Diadorim. Aí você, puxa, mas quem é Diadorim? Quando o Riobaldo olha e reconhece, Diadorim é o mesmo Reinaldo. Só quando eles olham ali, ele é conhecido pelos jagunços como Reinaldo, né? Só que ele pega e diz assim, olha, deixa o Riobaldo comigo. E ele passa a frequentar o grupo por causa do Reinaldo. Aí ele diz, olha, me chame de Diadorim. Mas não diga para os outros que eu sou Diadorim, porque todos chamam de Reinaldo. E aí é a forma como o Riobaldo passa a ingressar no meio dos bandos jagunços, mas ele é muito medroso mesmo. O Reinaldo, Diadorim, são os mesmos, eles estão no grupo do Hermógenes, que é o mais violento de todos. Inclusive, tem um momento que o Sou Candelário passa lá pelo grupo do Hermógenes. Ele era um homem que ele contraiu hanseníase, que na obra é chamado de lepra, né? Na época eles eram leprosos, né? Que eles falavam. E o que acontece? Era um homem que não tinha medo, justamente porque na época contrair hanseníase, a lepra era o fim do mundo, ia morrer. E aí ele teve que se debandar da família, porque ele estava leproso, teria que se afastar. Na época era assim, hoje é tratável, né? Mas na época é assim, tanto é que ele não tinha medo de nada. Ele ia para o meio da guerra, né? Ele queria morrer no meio da guerra. Mas assim, morria todo mundo que estava ao redor dele, ele não morria. Só porque ele queria morrer, ele não tinha medo de morrer. Ele procurava a morte, mas a morte se desviava dele. Era um homem melhor, era um homem mais justo. Os piores eram o Hermógenes e o Ricardão. Então tinha o Sou Candelário, o outro que eu esqueci o nome. Eles eram mais justos, e o Joca Ramiro. Então eles ingressam e passam a guerrear e tudo mais. E o que acontece é quando o Riobaldo percebe que começa a ter um certo encantamento por Diadorim. Né? Ele procura Diadorim com os olhos e Diadorim por ele.
Então começa aquela coisa, os jagunços também começam a fazer determinadas piadas, né? Até com o Diadorim, porque o Diadorim ele gostava de tomar banho, o jagunço não tomava banho, né? Gostava de usar um sabão para se limpar, usava um espelho para pentear o cabelo, aquela coisa toda, e aí pronto, era o que queria, mas o Diadorim era muito forte. E acontecia o seguinte, que, no geral, aqueles jagunços, eles, quando aparecia uma mulher-dama, que era um contexto do Nordeste, a mulher-dama era uma prostituta. Então, ela ficava lá no meio deles, armavam uma tenda, né? Então, todos entravam lá, usavam e saíam e pagavam. Mas, quando o Riobaldo ficava na fila, o Diadorim não deixava. Eu também não queria, ou seja, quando ele ia procurar uma mulher, Diadorim ficava com raiva, aquela coisa toda. E aí foi entrando, né, sertão e saindo de sertão, brigas e mais brigas. Chega um momento que numa das brigas, o Zé Bebelo é pego pelo grupo. Aí o que acontece? O Hermógenes quer matar logo o Zé Bebelo. O Joca Ramiro não permite, porque o Joca Ramiro ele é justo. Então ele pega o Joca Ramiro e dá um julgamento. O Zé Bebelo é atrevido também, viu? Muito atrevido. Aí o que ele faz? Ele vai fazer um julgamento justo. Então ele coloca o Zé Bebelo no centro, os jagunços todos estão ao redor, entre eles Riobaldo, e ficam os grandes chefes ali, são 5, que um eu estou esquecendo o nome, Hermógenes, Ricardão, Sou Candelário, o outro que eu esqueci o nome, e o Joca Ramiro. E começa o julgamento. Então, o que acontece? Joca Ramiro e o Ricardão querem matar. E os outros não. Então, o que eles dizem? Qual é a sentença? Ele vai embora. Ir embora do sertão. E ele só pode voltar no dia que Joca Ramiro morrer. E Zé Bebelo dá a palavra. E é naquela época que palavra de qualquer um deles valia muito. Então, eles liberam o Zé Bebelo mesmo a contragosto do Hermógenes e do Ricardão. E justamente depois que tudo isso acontece, o Joca Ramiro e o Ricardão... tá aqui. Era Medeiro Vaz. É um outro que vai se unir, ele é um grande chefe. Depois eu falo sobre ele. Então, o Joca Ramiro e o Ricardão e o Hermógenes assassinam Joca Ramiro. É neste momento que, quando Diadorim sabe, Diadorim, que é o Reinaldo, que o grupo lá chamava de Reinaldo, descobre que Joca Ramiro foi assassinado, que inclusive numa visita que o Joca Ramiro tinha feito ao bando do Hermógenes, Diadorim ficava do lado dele, apresentou ali o Riobaldo e tudo mais, e o Riobaldo só analisando. O Riobaldo era muito bom de tiro, né? Tanto é que quando ele por ser um grande atirador, ele recebeu um nome, que eles eram cheios de apelidos lá, conforme o desempenho deles. E o Riobaldo fica apavorado. Com a morte de Joca Ramiro, Diadorim desmaia. Chora e desmaia. Quando ele desmaia, o Riobaldo vai tentar abrir o colete dele e ele não permite. Aí é quando o Riobaldo descobre que o Joca Ramiro é pai de Diadorim, do Reinaldo. Por isso que quando eles eram crianças, o Reinaldo disse para ele que o pai dele era muito corajoso, era um homem de muita coragem. Era o homem mais destemido que ele tinha conhecido na vida. E por isso que ele disse, meu pai disse que carece de ter coragem. E aí Diadorim vai, por vias à força, querer se vingar de Hermógenes e Ricardão, que eles são chamados de Judas. Eles vão atrás do Judas. Então, nessa caminhada toda, o Zé Bebelo volta. O Zé Bebelo se une ao grupo dos jagunços. Ele deixa a guarda armada e ele passa a ser jagunço.
E ele passa um período, inclusive, sendo chefe. Só que ele faz muitas besteiras. E depois que ele faz muitas besteiras, tiram ele do cargo de chefe. E o Medeiros Vaz é um grande chefe que se une a eles. E passa a ser chefe por um tempo. Mas vão atrás, entra Sertão, deixa Sertão, muita coisa acontece. O Riobaldo conhece mulheres e outras e vai, é muita confusão. Chega um momento, gente, que eles passam por um sertão que estão com tanta fome que eles vão atrás de caça e eles veem algo que é parecido com um macaco e todo mundo está comendo. E de repente, quando chegou uma mulher gritando, estão comendo meu filho, todo grupo tinha comido o filho da mulher. Que ele era doido, meio doido, andava pela floresta, agachado, parecia um macaco. E naquela coisa, na trevalia de fome, eles atiraram, mataram e estavam comendo o filho da mulher, ou seja, com muita fome, muita doença. Era um mundo bárbaro, né? Os jagunços, eles usavam aqueles dentes pontiagudos, né? Que eles, um outro jagunço pegava uma marretinha e torava os dentes deles para ficar bem pontiagudo. Era um mundo muito bárbaro, muito difícil. E depois de tudo isso, Medeiros Vaz morre e quem passa a ser o líder? Depois de Zé Bebelo, quem vai passar a ser o líder é o Riobaldo. É quando ele vai nessas travessias, ele passa a ser o líder do jagunço, mas depois de muitas situações, de muitas coisas que acontecem. Quando ele se torna o líder, ele recebe o nome de Urutu Branco. E aí vão atrás de Hermógenes e Ricardão. Ele vai se empolgar também, ele vai passar por grandes transformações, ele vai deixar de ser medroso, ele vai ser um Riobaldo totalmente diferente, totalmente mesmo. No meio do caminho, ele descobre que o Hermógenes só era forte daquele jeito, que era um touro, ele quase não morria, porque ele tinha feito um pacto com o diabo. E o Riobaldo resolve fazer um pacto também. Quando chega neste local, que é chamado de Veredas Mortas, ele faz o pacto com o diabo, mas não sabe se o diabo existe. Sabe que fez o ritual. Outra coisa também, que eles já estão se aproximando para a grande guerra, para a grande batalha, para o grande final, eles encontram no local em que morava a mulher do Hermógenes, e eles levam presa, mas era uma boa mulher. Levam a mulher presa, ele faz muitas coisas também de ruins e difíceis, o Riobaldo. Até que eles chegam para o momento da grande guerra, eles vão se encontrar. Então, vai ocorrer uma grande mortandade. Chega um momento que parece que o Riobaldo começa a ficar louco, com tantos tiros, com tanta coisa, que ele vai para um local em que é tipo uma casa que está central, está em cima. E ele fica tirando de lá, que ele não pode morrer. Mas Diadorim, que é o Reinaldo, ele vai para a batalha. E justamente matam primeiro o Ricardão, e depois fica o Hermógenes, e fica para o Diadorim guerrear com o Hermógenes. Ele vai guerrear porque ele quer matar. Porque o Hermógenes matou o pai dele, que é o Joca Ramiro. Então eles vão, guerreiam, só que o que acontece? O Hermógenes dá uma primeira facada em Diadorim. E Diadorim, mesmo com a facada, ele pega... Não, primeiro Diadorim dá umas facadas em Hermógenes, ele não mata, não morre de qualquer jeito. Então Hermógenes dá uma facada em Diadorim. E eles vão guerrear, então eles morrem ao mesmo tempo. Diadorim morre e Hermógenes morre. Aí Riobaldo fica louco, né? Porque era o amor da vida dele. Diadorim, ele ama a Otacília, que é uma mulher que ele encontra no meio do caminho, mas a paixão dele é Diadorim. E é justamente quando a mulher do Hermógenes diz para trazer o corpo do moço loiro, de olhos verdes, e ela vai preparar para o enterro, porque todos os outros foram enterrados, mas ela iria preparar. E ela vai limpar o corpo. Quando ela limpa o corpo, ela pede para o Riobaldo vir ver. Quando o Riobaldo vem ver o corpo, ele descobre que, na realidade, Diadorim era Maria Deodorina, era uma mulher. A filha do Joca Ramiro. Por quê?
ela foi criada como menino, porque o Joca Ramiro sabia que se levasse para o meio do combate uma menina, todos os jagunços abusariam. Então criou como menino apenas no papel. Não era questão do transgênero que a gente conhece hoje, foi uma questão de sobrevivência. Ela amava Riobaldo e ela não sofria as angústias do Riobaldo porque ela sabia que ela era mulher normalmente, mas era para sobreviver naquele mundo. Ela teve que se transvestir de homem e de guerreiro. E Riobaldo, ele gritava, ele chorava, ele dizia: eu beijei aqueles olhos. Não é? Exatamente. Então, era o amor da vida dele. Aí tudo passou, ele saiu do meio dos jagunços, foi para a fazenda que o Celorico morreu, herdou a fazenda do pai, casou com Otacília, e já velho era exatamente isso. Ele queria muitas respostas às questões existenciais. Do amor que sentiu por Diadorim, se fez o pacto com o diabo, se tantas coisas que aconteceram, todas as travessias pelo sertão. E a obra vai ser essa grande indagação existencial da vida humana. É uma obra muito grande, é uma obra assim, eu estou aqui resumindo, é o resumo do resumo do resumo. É complicado falar de todas elas. Então, aqui, para terminar, então o pacto na obra vai ser uma interpretação do leitor. Assim como Machado de Assis faz, o leitor decide. O leitor decide se ele fez ou não um pacto com o diabo. É a mesma coisa de Dom Casmurro. Se Capitu traiu ou não Bentinho, quem decide é o leitor. Tem leitura para tudo. Outra coisa que nós podemos ver é que o poder corrosivo do tempo passado confunde os acontecimentos na mente do leitor. Fica entre passado e presente. Mas o passado é muito forte. Muito forte. E nós vamos perceber que o livro tem 3 planos: a vinda de jagunçagem, que realmente, literalmente, né, parte literal, rastrear os sertões, andar pelos sertões. Tem as reflexões sobre o passado, que ele está revendo todo o passado, e é o poder mítico, a força da natureza. Né? Então, é cultural, é da pessoa que mora no Alto Sertão, entender a força poderosa da natureza. Outra coisa que nós podemos ver é que ganha dimensões político-filosóficas. É uma questão política, a época da jagunçagem, da guarda armada, poder da época, mas é filosófica, é um conflito. De Hamlet, lembra que ser ou não ser, eis a questão? De Hamlet, de Shakespeare, a mesma coisa acontece com Riobaldo. Entender o que acontece. Esse ser ou não ser. Ama ou não ama. E a linguagem é uma recriação. Observe que ele diz assim: não sabiam de nada, coisíssima. Ao invés de dizer só não sabia de nada, coisíssima, ele coloca ali uma espécie de pleonasmo. Tem a expressão nonada. Nonada. Até hoje existem locais que o nome é nonada. Na sintaxe ele diz nu da cintura para os queixos, da cintura para a riba. Então ele vai recriando também a sintaxe, ele vai recriando tudo. Temos aqui uma obra, um romance, né? Em que ele usa técnicas diferentes, ele usa linguagem diferente, ele usa uma abordagem diferente, características da terceira fase. Temos aqui do filme na TV Globo, era uma minissérie, há 30 anos, eu acho. Tony Ramos ainda novinho. Agora esqueci o nome dela. Bruna Lombardi, que vai fazer aqui o Diadorim. Né? Que ele vestido de homem, ela vestido de homem. E o Riobaldo. Ok, na próxima aula nós vamos continuar com algumas obras ainda do Guimarães Rosa.